Quem é seu maior inimigo, presidente Dushmansir? Irã. Amerika. Nos anos 1960, o Shah do Irã recebeu uma carta de advertência do rei Faisal da Arábia Saudita, que escreveu: "Você não é o Shah da França, você está no Irã. Sua população é 90% muçulmana." Não esqueça que esta carta respondeu ao apelo do Shah para modernizar o Oriente Médio e criar laços com o Ocidente. O Shah ignorou o aviso, mas o rei Faisal parecia ter enxergado décadas à frente de algo que mais ninguém conseguiu ver. Por que ele estava lutando essa guerra? O que ele diria? Antes de tudo, lutamos pelo Islã e pelo bem do Islã. O Shah nunca imaginou o quão próximo seu fim realmente estava. No centro de sua queda estava a Revolução Branca. Em 1963, o Shah lançou a Revolução Branca, um pacote ambicioso de reformas sociais, políticas e econômicas, submetido a um plebiscito nacional e oficialmente aprovado. A Revolução transformou o Irã em uma velocidade sem precedentes. Redistribuíram terras para quase 2,5 milhões de famílias, criaram corpos de alfabetização e saúde para comunidades rurais e reduziram ainda mais a autonomia tribal. Nada controverso até agora, mas também houve reformas sociais e legais abrangentes que expandiram os direitos das mulheres. Concedeu a elas o direito de votar e maiores proteções legais, e a idade mínima legal para casamento foi elevada para 18 anos. Aos apoiadores, essas mudanças simbolizavam progresso, igualdade e modernização. Para líderes religiosos conservadores e comunidades tradicionais, elas representavam a ocidentalização e um desafio direto às normas islâmicas. Dos dois grupos mais poderosos do Irã, ele irritou o segundo, os líderes religiosos. O primeiro grupo, eles já estavam irritados. Em 1961, o Shah dissolveu o 20º Majlis, a Assembleia Legislativa do Irã, abrindo caminho para uma ampla lei de reforma agrária promulgada em 1962. Com esse programa, a elite fundiária do Irã teve que ceder grandes propriedades. A terra foi redistribuída a pequenos agricultores, e os antigos donos receberam compensação em ações de estatais. Agricultores e trabalhadores industriais passaram a receber participação nos lucros, e cooperativas substituíram grandes proprietários de terras como fontes de crédito. Irrigação e desenvolvimento agrícola no Irã rural. Essas ações irritaram o primeiro grupo, a elite. Então, você deve pensar que eles depuseram o Shah, certo? Bem, na verdade não. As reformas dele foram tão impactantes que a maioria do povo ficou feliz. Nas décadas seguintes, a alta das receitas do petróleo gerou grandes investimentos estatais na indústria e aumentou muito a renda per capita. E o Irã parecia estar correndo rumo à modernização. Mas, por baixo da superfície, rachaduras estavam se formando. As reformas agrárias que ele introduziu careciam de um elemento crucial: infraestrutura de apoio. O Estado não conseguiu substituir os antigos proprietários de terras, que davam crédito e equipamentos aos arrendatários. Muitas novas fazendas fracassaram. Assim, centenas de milhares de iranianos rurais deixaram o campo e migraram para grandes cidades, especialmente Teherã, atraídos pela expansão da construção civil. Mas essa rápida urbanização teve um custo alto. Os jovens migrantes se viram isolados, enfrentando altos custos de vida, superlotação e más condições de moradia. O crescimento econômico não trouxe segurança social. Mas o principal problema surgiu quando a Revolução Branca confrontou os modos de vida islâmicos. Havia grande diferença educacional e cultural entre o Irã rural e a elite urbana. Esses grupos vivenciaram as reformas de formas muito distintas. Para a elite urbana, habituada a roupas ocidentais, vida noturna e estilos modernos, a reforma representava progresso e liberdade. Para muitas áreas rurais e tribais, parecia que sua identidade estava sob ataque. Essa divisão aumentou o abismo entre o Irã urbano e rural, tornando a modernização fonte de ressentimento, não de unidade, mas, para uma pessoa, foi a oportunidade ideal. Foi nesse ambiente que a popularidade de Khomeini cresceu entre os conservadores, à medida que ele se tornou o crítico mais vocal e intransigente dessas mudanças. Veteranos e simpatizantes de antigos grupos islamistas se reorganizaram em associações religiosas de luto, que também funcionavam como redes políticas.
Em 1963, vários desses grupos se uniram para formar a Coalizão das Sociedades Islâmicas de Luto. Em 3 de junho, coincidindo com o dia sagrado xiita de Ashura, a oposição pública finalmente encontrou um líder e uma voz. Khomeini fez um sermão inflamado em Qom, atacando o Shah. Ele o chamou de miserável e o comparou a Yazid I. Esse foi o califa omíada responsável pela morte do primeiro Imam Hussein. Isso o tornou uma das figuras mais odiadas da história xiita. Khomeini se destacava, parecia invencível, e o governo do Shah parecia perto do fim. Era o que a maioria pensava na época. Mas o fazedor de reis, a milhares de quilômetros do Irã, tinha outros planos. Eles viram isso chegando muito antes e se prepararam para esmagar no dia seguinte. Após os protestos de Khomeini, ele e vários apoiadores foram presos e vigiados pela SAVAK, a temida polícia secreta do Irã. Essa força foi criada pelo Shah após o golpe de 1953, não apenas para evitar outro golpe, mas para proteger a monarquia da oposição interna. A agência foi reorganizada e formalmente nomeada SAVAK. Nos primeiros anos, a SAVAK dependia muito de ajuda estrangeira. Para ser específico, a C, primeiro A, desempenhou um papel significativo na criação da SAVAK. Mas em 1965, ela já treinava seus agentes e se expandia rapidamente. A SAVAK recebeu amplos poderes e, após salvar o Shah, acabou se tornando, indiretamente, motivo de sua queda. Por ora, ela censurava a mídia, avaliava candidatos ao governo e perseguia dissidentes políticos. Fontes afirmam que a agência usava métodos extremos de interrogatório, como tortura, para reprimir a oposição. Quando Khomeini foi preso, tumultos surgiram quase imediatamente. Manifestantes tomaram as ruas de Teherã, Qom, Mashhad, Shiraz e outras grandes cidades, atacando delegacias de polícia e prédios do governo. O governo respondeu com força. As forças de segurança receberam ordens de atirar para matar, marcando o primeiro levante em massa por Khomeini. As estimativas de vítimas variam muito, de menos de 100 segundo números oficiais, a milhares, de acordo com fontes da oposição. Os linha dura dentro do regime tinham um plano cruel, mas tolo, para Khomeini. Eles pressionaram o Shah a executar Khomeini, mas as autoridades temiam que isso o tornasse mártir e aumentasse os distúrbios. Optaram por uma estratégia mais inteligente. Khomeini foi colocado em prisão domiciliar até abril de 1964. Mais tarde, após criticar publicamente o Irã por seu relacionamento com os Estados Unidos, ele foi novamente preso e, desta vez, exilado do país. O Shah achava que isso o silenciaria. Isso acabou transformando Khomeini em símbolo, mito e no centro da oposição islamista no Irã. Com o tempo, esse fogo se apagou e o sistema do Shah ficou brutalmente forte. Após as revoltas de 1963, o Shah ampliou muito o aparato de segurança do Irã. A SAVAK chegou a mais de 5.000 agentes em tempo integral, apoiados por uma ampla e quase invisível rede de informantes. O medo virou ferramenta de governo. Ela era liderada por alguém especial, o general Hassan Pakravan, que comandou a SAVAK de 1961 a 1966. Ele era conhecido por uma abordagem relativamente moderada. Enquanto Khomeini estava em prisão domiciliar, Pakravan o visitava e interveio para evitar sua execução, alertando que isso causaria indignação pública. Ele é especial, pois você o verá novamente 10 anos depois. Mas, com os papéis invertidos nos anos seguintes, em 1966, Pakravan foi substituído pelo general Nimatollah Naziri, um confidente próximo do Shah. Sob seu comando, a SAVAK ficou mais agressiva, reagindo ao avanço dos movimentos comunistas, socialistas e islamistas, com mais vigilância, prisões e repressão. O problema da SAVAK foi ter se tornado mais poderosa do que deveria. No fim dos anos 1960, sua influência já alcançava a elite iraniana. Agentes passaram a monitorar corrupção financeira não só entre políticos e empresários, mas também na família real. Essas investigações irritaram Mohammad Reza Shah, que achava que a SAVAK extrapolava seu mandato ao se envolver em assuntos privados. Mas o dano já estava feito. A SAVAK silenciou a oposição liberal e de esquerda, eliminando alternativas políticas. Restaram apenas as redes religiosas como poder. As mesquitas e redes religiosas, difíceis de infiltrar e suprimir, viraram o último espaço de expressão, mesmo sem intenção.
O estado de segurança do Shah abriu caminho para a mobilização islamista. E nesse espaço de medo, ressentimento e silêncio, a influência de Khomeini só ficou mais forte. Ao longo de 1978, o Irã entrou em um ciclo implacável de protestos, repressão e novos levantes, cada onda mais poderosa que a anterior. Tudo começou em janeiro. Em fevereiro, a agitação chegou a Qom e Tabriz. Em março e maio, manifestações explodiram em várias cidades, inclusive Teherã. A oposição não era um movimento único, incluía esquerdistas, democratas liberais, nacionalistas e islamistas. Todos estavam alinhados com um homem, ninguém menos que o Ayatollah Ruhollah Khomeini, e o que os unia era a oposição ao Shah. Em 19 de agosto, uma tragédia ocorreu em Abadan, quando um cinema foi incendiado, matando mais de 400 pessoas. A responsabilidade pelo ataque ainda é disputada. Khomeini culpou o Shah e a Savak, e muitos iranianos acreditaram, aumentando a indignação pública. Em setembro, durante manifestação pelo fim do Ramadã, tropas do governo atiraram em manifestantes em Teherã, matando dezenas. Mais greves. Primeiro foram os trabalhadores, depois setores-chave da economia. Quando os petroleiros entraram em greve, a indústria mais vital do Irã parou totalmente. Em outubro, uma greve geral em todo o país havia paralisado o Irã. A faísca que incendiou 1978 veio no início daquele ano. Em janeiro de 1978, milhares de estudantes religiosos tomaram as ruas depois que um jornal alinhado ao governo publicou comentários considerados insultuosos a Khomeini. Logo, dezenas de milhares de jovens iranianos, muitos migrantes desempregados das áreas rurais e já alienados por anos de desigualdade e repressão, se juntaram a eles. Por outro lado, o Shah, enfraquecido pelo câncer e mais isolado, via a agitação como conspiração estrangeira e subestimou sua gravidade. Cada assassinato agravava a crise. Para os xiitas, o martírio tem profundo significado espiritual. Os funerais ocorriam 40 dias após as mortes, conforme o costume. Cada comemoração virava protesto, causando mais mortes e repetindo o ciclo. A política se misturou à religião. As manifestações, fossem seculares ou religiosas, eram absorvidas pelo simbolismo xiita. O canto Allahu Akbar ecoava pelas ruas durante o dia e dos telhados à noite. Em 8 de setembro de 1978, o regime declarou lei marcial. Naquela manhã, depois chamada Sexta-feira Negra, tropas dispararam contra manifestantes na Praça Jaleh, em Teherã, matando dezenas ou centenas. O massacre destruiu qualquer esperança restante de compromisso. As greves se espalharam rapidamente. Funcionários do governo entraram em greve em 31 de outubro. Os petroleiros interromperam toda a produção em dezembro. O protesto foi impressionante. Em 10 de dezembro, centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de iranianos, ocuparam as ruas de Teherã. A monarquia estava ruindo. O Shah, em última tentativa de retomar o controle, nomeou um governo militar e admitiu erros à nação, prometendo reformas democráticas. Mas já era tarde demais. O golpe final foi quando ele partiu para férias. Pelo menos foi isso que ele disse ao mundo. Em janeiro de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi disse que estava saindo de férias. Foi uma viagem da qual ele nunca retornaria. O Shah fugiu do Irã com sua família, fingindo férias. Após sua saída, um conselho de regência foi criado, mas logo fracassou. Shapur Bakhtiar foi nomeado primeiro-ministro no último momento e não conseguiu lidar com a situação. Tudo isso foi por causa de um homem. Fevereiro de 1979. O grande Ayatollah Khomeini retorna triunfantemente a Teherã, após 16 anos no exílio. Milhões lotaram as ruas. Na manhã de 1º de fevereiro de 1979, após 15 anos no exílio, o Ayatollah Ruhollah Khomeini retornou ao Irã. 10 dias depois, as Forças Armadas do Irã declararam neutralidade. A monarquia colapsou sem uma batalha final. Bakhtiar se escondeu e depois fugiu para o exílio. Em poucas semanas, o Irã foi declarado uma república islâmica. Aliás, você se lembra daquele oficial Pakravan, aquele que achava que executar Khomeini era uma má ideia? Ironicamente, após a Revolução Islâmica de 1979, Pakravan foi um dos primeiros altos funcionários executados pelo novo regime liderado por Khomeini. A Revolução Islâmica foi vendida aos iranianos
como um movimento por justiça, dignidade e liberdade, uma rejeição à autocracia, à corrupção e à dominação estrangeira. Logo após assumir o poder, Khomeini e aliados clericais passaram a monopolizar a autoridade. Apesar da participação de liberais, esquerdistas, nacionalistas, estudantes, trabalhadores e religiosos, o novo regime não pretendia dividir o poder. Khomeini não queria uma república pluralista, e sim um Estado regido apenas pela lei islâmica e governado por clérigos que alegavam autoridade exclusiva para interpretá-la. Essa visão foi formalizada através da doutrina Walayat e Faqih, tutela do jurista, que colocava a autoridade política suprema nas mãos de um líder religioso supremo, acima das eleições, do parlamento e da soberania popular. Ao longo de 1979 e do início dos anos 1980, Khomeini e seu círculo íntimo neutralizaram sistematicamente as facções rivais. Figuras liberais e nacionalistas foram excluídas do governo, enquanto organizações de esquerda foram banidas ou reprimidas com violência. Alguns ex-aliados entraram em coalizões temporárias, apenas para serem presos, exilados ou executados depois. Mas o regime de Khomeini fez dois movimentos ousados, porém tolos. O menos devastador deles foi a crise dos reféns no Irã de 1979 a 1981, durante a qual estudantes radicais pró-Khomeini tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e mantiveram dezenas de diplomatas americanos como reféns por 444 dias. A crise isolou o Irã no exterior, mas beneficiou Khomeini internamente. Ela eliminou vozes moderadas pró-diplomacia, rotulou a oposição de pró-americana e mobilizou o nacionalismo e religiosidade em torno do regime. O evento mais devastador foi a Guerra Irã-Iraque, que começou em setembro de 1980, quando Saddam Hussein invadiu o Irã. A guerra durou 8 anos e matou centenas de milhares de soldados e civis. Porém, também deu à República Islâmica um inimigo externo forte, permitindo ao regime reprimir dissidências. Sob a bandeira da sobrevivência nacional e unidade revolucionária, esses eventos consolidaram o poder do novo regime. Agora espere, deixe-me ser mais preciso. Esses eventos só mantinham o regime à tona. Parecia forte, mas o Irã ficou cada vez mais isolado, cortando laços com grande parte do Ocidente e retratando a própria diplomacia como corrupção moral. Enfrentava estagnação econômica, sanções e isolamento de longo prazo. Mas, mesmo assim, o Irã estava misteriosamente mais forte do que deveria estar. Se você tentar ver a situação, não de uma perspectiva moral, mas sim geopolítica, talvez entenda o que eu quis dizer. Você conhece a história do Shah no Irã, mas não sabe como ele virou o governante absoluto do país. Os Estados Unidos ajudaram Mohammad Reza Shah Pahlavi a consolidar o poder, principalmente através do golpe de 1953, que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh. Ele nacionalizou a indústria do petróleo do Irã. O golpe, secretamente organizado pela CIA e pela Grã-Bretanha, sob a Operação Ajax, removeu Mossadegh e restaurou o Shah como governante dominante. Após o golpe, os Zenaira apoiaram o Shah com ajuda militar, econômica e de inteligência, além de auxiliar na criação e treinamento da SAVAK, sua polícia secreta. Os EUA quiseram derrubar Mossadegh nos anos 1950 por temerem que seu poder crescente levasse o Irã ao comunismo, especialmente por sua fronteira com a União Soviética. A nacionalização do petróleo por Mossadegh ameaçou interesses ocidentais, principalmente britânicos, levando o Reino Unido a pressionar Washington para garantir o acesso ao petróleo e conter a influência soviética. Os EUA apoiaram o golpe, mesmo fortalecendo um Shah autoritário. Se o Shah era pró-Ocidente, fica claro quem perdeu com sua queda e quem comemorou. Até hoje, esse padrão persiste. Os protestos no Irã não apenas lotam as ruas, eles fazem corações dispararem a milhares de quilômetros de distância, em Moscou. Na verdade, a Rússia tem uma relação histórica bem mais longa e profunda com o Irã do que os Estados Unidos. No início do século XX, o Irã estava sob cerco externo e interno devido à sua localização estratégica. Era apenas um peão no grande jogo. E em 1907, a Grã-Bretanha e a Rússia dividiram o Irã em esferas de influência sem o seu consentimento, reduzindo a independência a uma formalidade. Dentro do país, a raiva já estava fervendo.
Em 1905, a surra pública de comerciantes de açúcar gerou indignação em massa e desencadeou a Revolução Constitucional, enquanto comerciantes e clérigos buscavam refúgio em mesquitas como protesto. A repressão do governo só ampliou os protestos. Em janeiro de 1906, a pressão forçou Muzaffar al-Din Shah a prometer um Adilat Khaneh, uma casa da justiça, mas a promessa não se concretizou. Após a morte de um estudante de teologia, a crise explodiu. Até 14 mil manifestantes buscaram refúgio na legação britânica, exigindo um Majlis, um parlamento nacional. Em agosto de 1906, o Shah cedeu. O primeiro parlamento do Irã se reuniu em outubro daquele ano, e semanas antes de sua morte, o Shah sancionou a Constituição. O Irã esteve perto da democracia pela primeira vez, mas a vitória era frágil. A interferência externa e a resistência da monarquia frustraram as esperanças constitucionais do país. Em 1911, tropas russas invadiram, líderes foram mortos ou exilados, e o Majlis foi dissolvido. O Irã manteve sua constituição, mas perdeu sua alma. Após a Primeira Guerra Mundial, o país ficou em ruínas. Um oficial militar chamado Reza Khan aproveitou o momento. Ele marchou para Teherã em 1921 e assumiu o controle das Forças Armadas, com o apoio dos militares. Reza Khan subiu rapidamente e, em 1923, já era o primeiro-ministro, enquanto o último Shah Qajar fugiu para a Europa para sempre. Em 1925, Reza Khan se coroou como Reza Shah Pahlavi. Ele definiria o Irã pelos próximos 50 anos. O que se seguiu foi moldado mais pelo Oriente Médio do que por um homem. Apesar de antigos impérios, a região, incluindo o Irã, foi por muito tempo influenciada por estruturas tribais. O Irã, embora culturalmente persa, era profundamente multiétnico. Turcos, árabes, curdos, baluchis, lures, bakhtiaris e minorias menores viviam em grande parte em sociedades tribais, especialmente nas áreas rurais. Essas comunidades eram profundamente religiosas, onde o Islã moldava a ordem social e a autoridade, e os clérigos frequentemente rivalizavam com o Estado. Mas Reza Shah via esse mundo como um obstáculo. Após sua coroação em 1926, Reza Shah iniciou uma campanha agressiva de modernização. Seu primeiro alvo foram as tribos. Ele os desarmou, destruiu seu poder político e assentou à força grupos nômades, substituindo a lealdade tribal pela lealdade ao Estado. Ele alinhou o Irã ao Ocidente, admirando os modelos europeus e americanos e buscando remodelar a sociedade à imagem deles. Mas isso lhe causou muitos problemas. Grupos religiosos e tribais tradicionais viam as reformas de Reza Shah como um ataque ao Islã e à identidade. Ele impulsionou uma rápida modernização econômica, concluindo a ferrovia transiraniana em 1938 e ligando o Golfo Pérsico ao Mar Cáspio. Ele enfraqueceu o poder clerical ao colocar a educação e a lei sob rígido controle estatal, introduzindo o ensino obrigatório e fundando a Universidade de Teherã em 1934. Ao mesmo tempo, ele aboliu tratados estrangeiros desiguais, retomou o controle das finanças e comunicações do Irã e investiu em estradas, hospitais e escolas. Mas a decisão mais polêmica foi em 1935, quando ele obrigou as mulheres a removerem o véu. O objetivo central de Reza Shah era a ocidentalização. Promoveu a educação secular, ampliou a presença feminina na vida pública e enfraqueceu a autoridade clerical. As tribos viram isso como ataque à identidade islâmica. Mas o Shah seguiu governando sem grande oposição até a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, mesmo neutro, o Irã foi ocupado pelos aliados em 1941 devido ao petróleo e à sua localização. Por seus laços com a Alemanha, Reza Shah foi obrigado a abdicar em favor de seu filho, de 22 anos, Mohammed Reza. O Shah herdou um país dividido sob ocupação estrangeira, mas buscou apoio dos Estados Unidos e usou pressão internacional para forçar a saída das tropas soviéticas do norte do Irã. O fim dos anos 1940 trouxe nova esperança. Quando o parlamento recuperou o poder em 1949, o líder nacionalista Mohammad Mossadegh formou a Frente Nacional para restaurar a Constituição de 1906. O objetivo principal era nacionalizar o petróleo em 1951. Quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh encerrou o domínio britânico e criou a Companhia Nacional de Petróleo do Irã.
A medida ameaçou interesses ocidentais, sobretudo britânicos, e aumentou o temor dos Israel de que a instabilidade levasse o Irã à influência soviética, embora Mossadegh não fosse comunista. Apesar da turbulência política, o Irã seguiu se modernizando rápido. Nas décadas de 1960 e 1970, era mais desenvolvido socialmente que grande parte do Oriente Médio e Sul da Ásia. Mas o segmento da sociedade iraniana, que estava insatisfeito com a direção política do Irã, crescia a cada dia que passava. Eles se opunham ao Shah e a Mossadegh, rejeitavam o nacionalismo secular e defendiam que o país fosse governado pela ideologia islâmica. Esse grupo foi mobilizado e liderado pelo estudioso e professor xiita Ruhollah Khomeini, que desde cedo se dedicou aos estudos religiosos. Por volta de 1922, ele se mudou para Qom, principal centro de estudos xiitas no Irã. Lá, ele estudou teoria islâmica, filosofia, jurisprudência e ética, construindo gradualmente uma reputação como um estudioso sério e disciplinado. Na década de 1930, Khomeini tornou-se um respeitado professor religioso, adotando o nome de sua cidade natal, Khomeini. Por décadas, sua influência foi principalmente acadêmica, baseada em escritos sobre lei islâmica e filosofia. Isso mudou quando ele desafiou Mohammad Reza Shah e criticou o alinhamento ocidental da monarquia e sua influência cultural. Sua mensagem rígida ressoou entre conservadores religiosos e descontentes. Na década de 1950, Khomeini havia se tornado ayatollah, e no início da década de 1960, um grande ayatollah, colocando-o no topo da hierarquia xiita do Irã. Khomeini se opôs ferozmente à reforma do Shah, argumentando que o Irã deveria ser governado por leis islâmicas, não por ideias ocidentais. Sua mensagem ressoou entre grupos religiosos e tradicionais que se sentiam alienados pela rápida modernização. Em 1979, ele teve sucesso. Dentro do país, nenhum grupo experimentou a traição da revolução de forma tão imediata quanto as mulheres iranianas. As leis foram impostas a elas. Como espectador, só é possível imaginar a dor, pois a brutalidade nunca é realmente sentida de fora. Em 8 de março de 1979, poucas semanas após a queda do Shah, dezenas de milhares de mulheres ocuparam as ruas de Teherã contra o decreto de Khomeini. Impondo o véu obrigatório, a mensagem era clara. Essa não era a liberdade pela qual lutaram, mas foram ignoradas. Até hoje, as meninas são legalmente obrigadas a usar o véu desde cedo, muitas vezes a partir dos 7 anos de idade, quando entram na escola. Mulheres que desafiam os códigos de vestimenta enfrentam assédio, multas, prisão, chicotadas e violência nas mãos da chamada Polícia da Moralidade do Irã. Essas mulheres ficam sob tutela masculina antes do casamento, sob a autoridade legal dos pais ou parentes homens. Após o casamento, os maridos passam a ter amplo controle legal. Um marido pode, legalmente, proibir sua esposa de trabalhar, conforme o artigo 1117 do Código Civil do Irã. E ainda não acabou. Meninas podem se casar aos 13 anos ou até mais novas, com consentimento judicial e masculino. Dados oficiais apontam dezenas de milhares de casamentos infantis e partos em meninas menores de 15 anos, evidenciando abuso sistêmico. Em um sistema legal que oferece pouca proteção às mulheres, elas são proibidas de atuar como juízas e excluídas de muitos cargos públicos. Mesmo onde o emprego é permitido, a discriminação de gênero é legal, normalizada e aplicada. O que foi apresentado como uma ordem moral tornou-se opressão institucionalizada. Apesar de grandes reservas de petróleo, a economia do Irã foi devastada. Milhares de iranianos tentam fugir do país anualmente. Geralmente, quem fica são os sem dinheiro ou educação, deixados para serem oprimidos pelo regime e suas elites. Hoje, os iranianos estão novamente nas ruas, mas desta vez não por um Estado religioso, e sim por uma sociedade democrática e livre. A internet está quase completamente bloqueada. O Irã fechou seu espaço aéreo para voos comerciais, mas desta vez, o povo não está recuando. Ruas em todo o país estão cheias de manifestantes, homens, mulheres e até crianças arriscando tudo para desafiar o regime islâmico. O que começou como manifestações agora se tornou um dos momentos mais perigosos da história do Irã pós-revolução. Milhares estão atrás das grades. Seu destino é desconhecido, segundo relatos. Milhares foram mortos nas manifestações até agora, incluindo mais de 100 agentes de segurança e pelo menos
13 crianças, mais de 18.400 pessoas foram detidas. A luta será sangrenta, mas a liberdade será ainda mais doce. Quando esses iranianos provarão disso, só o tempo dirá.